Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Patrick aqui, e nesse vídeo nós vamos estudar um pouquinho o conteúdo da semana 5 do nosso PET 2 de Matemática. O objeto de conhecimento são os múltiplos e divisores de um número natural, a habilidade envolvida é a EF06MA06B, e os conteúdos relacionados é a fatoração de números naturais, que nós vimos na semana 4, e dois conteúdos novos, tá? Que é a ênfase desse vídeo, que é o mínimo múltiplo comum, que nós chamamos de MMC, que são as iniciais aqui, ó, de mínimo múltiplo comum, e o máximo divisor comum, que nós chamamos de MDC. Então, começando com o mínimo múltiplo comum, o que é o mínimo múltiplo comum? É o menor múltiplo não nulo comum entre os números envolvidos. Então, essa palavrinha aqui, ó, essas duas palavrinhas, na verdade, não nulo, significa que tem que ser diferente de zero. Ou seja, vai ser o menor múltiplo diferente de zero, que vai ser múltiplo ao mesmo tempo dos números envolvidos. Então, vamos pegar um exemplo aqui, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Vamos supor que nós queiramos o mínimo múltiplo comum entre os números 2, 3 e 4, tá? Então, nós vamos pensar da seguinte maneira. Se é o mínimo múltiplo comum, como que a gente escreve os múltiplos de 2? Quais são os múltiplos de 3? Quais são os múltiplos de 4? Então, vamos escrever os múltiplos aqui. Em notação de conjunto, a gente vai abrir chaves. E os múltiplos são os resultados das multiplicações, né? Então, os múltiplos de 2, ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E daí em sequência, 8, 10, 12, 14, 16, 18. E como nós sabemos, o conjunto dos múltiplos de um número é infinito. Então não tem fim, vamos usar as reticências aqui para representar que esse conjunto continua. E quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. E ele também é um conjunto infinito. Também não tem fim, então usamos as reticências. E quais são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 16, 20. E ele também é um conjunto infinito. Então, vendo o que tem aqui em cima, ó, mínimo múltiplo comum, o que a gente quer encontrar, ó, o MMC, dos números envolvidos, que no caso 2, o 3 e o 4, é o menor múltiplo não nulo, ou seja, tem que ser diferente de zero. Então, aqui, ó, a gente vai desconsiderar o zero do conjunto desses múltiplos, tá? Então, ele vai ser o menor múltiplo comum, ou seja, o menor múltiplo que ele é múltiplo de 2, de 3 e de 4 ao mesmo tempo. Se vocês observarem aqui, ó, vamos olhar lá os múltiplos de 4. Quais são os múltiplos de 4? Que sobraram sem contar o zero. Eu tenho 4. O 4 ele é múltiplo de 4 e de 2, só que ele não é múltiplo de 3. Então, 4 não é o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4. Qual que é o próximo? Eu peguei o 4 porque ele é o maior, tá? Então, vou analisar pelo 4. É o 8. O 8, assim como o 4, ó, ele é múltiplo de 4, ele é múltiplo de 2, só que o 8 ele não é múltiplo de 3. Ele não aparece aqui no conjunto dos múltiplos de 3. E o próximo número, então, é o 12. Ó. O 12, ele é múltiplo de 4, ele é múltiplo de 3 e ele é múltiplo de 2. Então, o menor múltiplo, que é comum, diferente de zero, entre 2, 3 e 4 é o 12. Então, o 12 é o MMC entre 2, 3 e 4. Então, MMC entre 2, 3 e 4 é o 12. Então, essa é a ideia por trás do que é o mínimo múltiplo comum. É o menor múltiplo não nulo, diferente de zero, que vai ser múltiplo de 2 ou mais números envolvidos. No nosso exemplo, eu peguei 3 números envolvidos, tá? Mas imagina agora, conforme o exemplo que o PET traz, que nós queiramos calcular o MMC
entre os números 72 e 120. Imagina nós termos que escrever o conjunto dos múltiplos, nós não sabemos até onde nós devemos escrever, e encontrar o MMC entre esses dois números nesse exemplo. Então, nós vamos utilizar o segundo método que traz o PET, que ele é o mais simples para vocês entenderem, que é o método da decomposição simultânea. Então, na semana 4, nós aprendemos a fatorar, a decompor o número em fatores primos. Então, nós vamos usar desse artifício nessa parte do mínimo múltiplo comum. Só que dessa vez, nós vamos pegar os números que nós queiramos calcular o MMC, nesse exemplo 72 e 120, e vamos decompor eles simultaneamente, ao mesmo tempo, tá? Então, aqui, 72 e 120. Qual que é o primeiro número primo? 2. Eu consigo dividir os dois números por 2. 72 dividido por 2 é 36. 120 dividido por 2 é 60. São dois números pares, eu continuo dividindo por 2. 36 dividido por 2 dá 18. 60 dividido por 2 dá 30. Vou continuar dividindo por 2, tenho dois números pares ainda. 18 dividido por 2 é 9. 30 dividido por 2, 15. Agora eu tenho 9 e o 15, são dois números ímpares, eu não consigo mais dividir por 2, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Eu consigo dividir o 9 e o 15 por 3, então eu vou dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3, 15 dividido por 3 é 5. Agora que é um pouquinho diferente da decomposição de fatores primos que nós aprendemos na semana 4. Eu tenho 3 e tenho 5. Eu só consigo dividir por 3 o próprio número 3. Então, vai ficar assim, 3 dividido por 3 é 1. 5 eu não consigo dividir por 3. Dá uma divisão inexata, uma divisão não exata. Resto diferente de zero. Então, se eu não consigo dividir 5 por 3, eu escrevo 5 de novo na linha de baixo. Lembrando que eu quero transformar esses dois números aqui, 72 e 120, em números 1. Eu já cheguei no 1 aqui, do 72, e eu preciso transformar o 120 em 1. Então, aqui sobrou 5. Eu não consigo dividir por 3, eu vou para o próximo número primo, que é o 5. Então, 1, que eu já cheguei, eu repito. 5 dividido por 5 dá 1. Cheguei nos números 1 do lado esquerdo. O que eu faço do lado direito? Passo a linha horizontal. E o que vai ser o MMC? O próprio PET traz para vocês aí, que o método da decomposição simultânea, nós decompomos simultaneamente os números dados em fatores primos, que foi o que a gente acabou de fazer, e o MMC será o produto dos fatores primos obtidos. O que é o produto? O produto é o resultado da multiplicação. Então, o MMC dos números envolvidos, no caso, 72 e 120, vai ser igual a 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5. Fazendo de cabeça, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. 72 vezes 5, 360. Vamos fazer agora, utilizando esse método, o MMC de 2, 3 e 4, que a gente já fez aqui em cima, tendo a noção intuitiva do que é o mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos decompor simultaneamente o 2, o 3 e o 4. Eu quero transformar todos esses três números em 1 aqui embaixo. Então, primeiro eu vou começar dividindo por 2, que é o primeiro número primo. Eu consigo dividir 2 dividido por 2 dá 1. O 3 eu não consigo dividir por 2, eu escrevo ele de novo na linha de baixo. 4 dividido por 2, 2. Eu ainda tenho um número que eu consigo dividir por 2, então vou dividir por 2 de novo. O 1 eu já cheguei, escrevo de novo na linha de baixo. 3 eu não consigo dividir por 2, repito. 2 dividido por 2, 1. Agora eu não consigo mais dividir por 2, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. E só falta eu dividir o 3 por 3. Escrevo 1 de novo, 3 dividido por 3 é 1, e escrevo 1 de novo. Transformei todos os números em números 1. Qual que vai ser o MMC dos números envolvidos? No caso, o 2, o 3 e o 4. Ele é o produto dos fatores obtidos. Então, é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Que foi o que a gente já tinha visto aqui em cima, tá? Então, esse é o método que a gente utiliza
para calcular o MMC. Nós vamos decompor simultaneamente em fatores primos os números envolvidos e o MMC será o produto desses fatores primos obtidos, tá bom? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o máximo divisor comum, que nós vamos chamar de MDC. Então, o máximo divisor comum, como o próprio nome diz, ele é o maior divisor comum entre os números envolvidos. Então, vamos pegar mais um exemplo aqui para vocês verem. No caso, vamos tentar encontrar o MDC entre os números 15 e 20. Vamos pegar a mesma noção intuitiva que nós vimos aqui no mínimo múltiplo comum. A gente escreveu o conjunto dos múltiplos dos números envolvidos e pegamos, analisamos o menor que aparece nos três. Agora, no máximo divisor comum, então nós vamos escrever os divisores de 15 e os divisores de 20. Aqui é muito importante nós sabermos os critérios de divisibilidade, que tem um vídeo também, que está aparecendo aqui em cima no card para vocês, que foi tema de estudo lá da semana 4, os critérios de divisibilidade, tá bom? Então, os divisores de 15, na verdade, qualquer número tem como divisor o 1. Ele é o primeiro divisor de todo número. Quais são os próximos divisores? Ó, o 2. Quando que um número vai ter o 2 como divisor? Ou seja, quando esse número é divisível por 2. Quando ele é par. O 15 é ímpar, então não vai ter o 2 como divisor. O 20 tem. Por 3. Aí dando uma relembrada lá nos critérios de divisibilidade. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Do 20 aqui, ó, 2 mais 0 é 2. 2 não é divisível por 3, então o 20 também não é. O 15. 1 mais 5, 6. 6 é divisível por 3. Então, 15 também é. Aqui eu já vou fazer direto agora. Ó. O do 15 vai ter o 5, tá? Porque para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Então, termina em 5, é divisível por 5. E depois, o último número que o 15 tem como divisor é o próprio 15. Já o 20 tem 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. A gente viu também no conjunto dos múltiplos, ó, que eles são conjuntos infinitos, não tem fim. Então, a gente representa com 3 pontinhos aqui, com as reticências. Já o conjunto dos divisores tem começo e tem fim. São conjuntos finitos. Sempre vai começar no número 1. O 1 é divisor de todo número. E o maior divisor de um número é o próprio número. Ó. Divisores de 15 terminam em 15, divisores de 20 terminam em 20. E o que é o máximo divisor comum? É o maior divisor comum, ou seja, que vai ser divisor de 15 e de 20 ao mesmo tempo. Então, se vocês analisarem aqui, ó, qual que é o maior número que vai aparecer nos dois conjuntos? Ó? É o 5. O 5, ele é o maior divisor de 15 e de 20 ao mesmo tempo. Olha aqui para você ver. Depois dele, maior que ele nos divisores de 15, é só o próprio 15. E o próprio 15 não aparece aqui. E dos divisores de 20, maiores que o 5 tem o 10 e o 20, mas o 10 e o 20 não são divisores de 15. Então, o 5 é o maior divisor comum de 15 e 20, é o MDC de 15 e 20. E da mesma forma, existe um processo que ajuda bastante, que não precisa ficar escrevendo o conjunto dos divisores para encontrar o MDC dos números envolvidos. Então, aqui tem o outro exemplo, que é o MDC entre 72 e 120. Então, como que é esse processo? Ele é bem similar a esse processo anterior que a gente viu aqui, ó. Só tem um detalhe diferente que eu vou abordar com vocês, tá? Nós vamos decompor simultaneamente os números dados em fatores primos, só que nós vamos, ó, destacar os fatores primos comuns aos números. Então, até aqui a gente vai fazer nesse primeiro passo. E eu vou explicar para vocês o que é essa parte de destacar os fatores primos comuns aos números. Então, primeiro a gente vai fatorar de novo, tá? Vamos treinar novamente a decomposição em fatores primos dos 72 e dos 120. E agora eu vou explicando o detalhe para vocês. Então, o primeiro número que eu vou decompor, eu vou fatorar aqui, eu vou dividir, é por 2, né? É o primeiro número primo, é o menor deles. O 72 eu consigo dividir por 2. E o 120 eu também consigo dividir por 2. Então, quando os números envolvidos forem divisíveis pelo número primo, no caso o 2, nós vamos destacar o número 2, tá? Porque o 2 vai dividir tanto o 72 quanto o 120.
Então, destaquei o 2. No meu destaque, eu vou escrever de vermelho, tá bom? 72 dividido por 2 é 36. 120 dividido por 2, 60. Eu vou continuar dividindo por 2. E eu vou conseguir dividir o 36 e também o 60. Eu vou conseguir dividir todos os números envolvidos. Então, eu vou destacar o 2 de novo de vermelho. 36 dividido por 2 dá 18. 60 dividido por 2 dá 30. Vou continuar dividindo por 2. E, novamente, ó, tanto o 18 quanto o 30 eu consigo dividir por 2, ou seja, eu consigo dividir por 2 todos os números envolvidos. Então, eu vou destacar o 2 de vermelho de novo. 18 dividido por 2, 9. 30 dividido por 2, 15. Agora, eu não consigo mais dividir por 2. Qual que é o próximo número primo? É o 3. Só que eu consigo dividir tanto 9 quanto 15 por 3. Todos os números envolvidos eu consigo dividir por 3. Então, eu vou destacar o 3 de vermelho também. 9 dividido por 3 é 3. 15 dividido por 3 é 5. Eu vou continuar dividindo por 3, mas olhem agora que vai ser a parte diferente. O 3 eu consigo dividir por 3, mas o 5 não. Então, um dos números envolvidos eu não vou conseguir dividir por 3, então não vou destacar o 3. Eu vou deixar ele escrito aqui sem destaque, vou deixar ele em preto. Por quê? 3 dividido por 3 é 1, mas o 5 eu não consigo dividir por 3, então eu escrevo o 5 na linha de baixo de novo. E agora, o próximo número primo que eu vou dividir é o 5. Ó. Eu não consigo mais dividir por 3, vou dividir por 5. Mas o 1 aqui, ó, eu já cheguei no número 1, eu não consigo dividir por 5. Então, também não vou destacar esse número 5 aqui. Então, 1 repete, 5 dividido por 5 é 1. Cheguei nos dois números 1 no final, passo a linha horizontal do meu lado direito. E o que vai ser o MDC dos números envolvidos? No caso, 72 e o 120. Vai ser aqui, ó, voltando aqui em cima no método. Ó. O MDC será o produto, que é o resultado de uma multiplicação, dos fatores primos destacados, tá? Então, no múltiplo, no final, a gente multiplica tudo, ó, todos os fatores primos. Então, aqui a gente multiplicou tudo e aqui a gente multiplicou tudo também. Já no máximo divisor comum, no MDC, nós vamos multiplicar somente os fatores destacados, aqueles que dividiram ó, todos os números envolvidos ao mesmo tempo. Então, vai ser isso. Ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o máximo divisor comum de 72 e 120 é 24. E para a gente fazer mais um aqui nesse vídeo, nós vamos calcular ó, o MDC de 15 e 20 utilizando esse método da decomposição simultânea. Então, vamos decompor o 15 e o 20 ao mesmo tempo. Lembrando que a gente vai destacar de vermelho quando nós conseguirmos dividir os dois números envolvidos ao mesmo tempo. Então, vamos começar dividindo por 2 e já notem, o 15 é ímpar, eu não consigo dividir por 2. Então, eu vou dividir só o 20, eu não destaco o 2 de vermelho. Então, deixo o 15 na linha de baixo. 20 dividido por 2, 10. Eu consigo continuar dividindo por 2, ó, mas só o 10. O 15 eu não consigo, então não destaco o 2. O 15 eu não consigo, então fica ele de novo. 10 dividido por 2, 5. Não consigo mais dividir por 2. Qual que é o próximo número primo? 3. Eu consigo dividir 15 por 3, mas o 5 não. Então, eu vou escrever o 3 sem destacar ele de vermelho. 15 dividido por 3 é 5. 5 eu não consigo, escrevo ele de novo. Agora, eu não divido mais por 3. Ó, eu vou dividir pelo próximo número primo, que é o 5. Mas veja que eu vou conseguir dividir tanto esse 5 quanto esse outro 5. Então, esse 5 aqui, ó, que eu vou dividir, esse 5 primo que eu vou estar dividindo os dois números envolvidos, eu destaco ele. Ó, ele vai dividir os dois ao mesmo tempo. Então, 5 dividido por 5 é 1. 5 dividido por 5 é 1. Cheguei nos dois números 1 no final. Traço a linha horizontal do meu lado direito. E qual que vai ser o máximo divisor comum entre os números envolvidos? No caso, o 15 e o 20. É o produto dos números destacados. Mas eu destaquei só o número 5. Só ele que está em vermelho aqui. Ó. Então, o número 5 é o máximo divisor comum de 15 e 20, conforme nós tínhamos visto na parte empírica por trás do que é o máximo divisor comum de um número. Tá bom?
Então, qualquer dúvida que vocês encontrarem na hora que vocês estiverem fazendo os exercícios da semana 5, só me chamarem lá no WhatsApp, que eu estarei à disposição de vocês, tá bom? Também podem deixar mensagens no Conexão Escola. Até a próxima. Tchau, tchau.